Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Obrigado, Pai. Que esse teu Espírito que está aqui, o Espírito do Senhor, o Espírito do Deus vivo, o Espírito que pode transformar, fale conosco poderosamente em nome de Jesus, para que a nossa mente entenda e para que o nosso coração desfrute dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. A palavra de Deus aqui começa dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Aqui no original seria doente, desesperadamente doente, esse coração, né? Que o homem tem sem Deus. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Coração aqui, você lembra do que quando fala coração? De um órgão, sim ou não? Coração é um órgão que faz o que no corpo? Ele bombeia sangue para que você viva. Mas é interessante que tem um outro órgão aqui que a gente não percebe, porque na nossa tradução não colocaram a palavra original. No original seria assim, só para a gente entender: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os rins. No hebraico é rins. E rins faz o que com o sangue que foi bombeado? Filtra, purifica. Olha que interessante, porque o povo judeu tinha essa tradição. Eles diziam que o rins era como se fosse o pensamento, as intenções, a razão, né? Então o Senhor está dizendo: eu esquadrinho o coração e também provo os rins. Então é interessante porque essas duas coisas estão ligadas com o sangue. Um bombeia, o outro purifica, o outro filtra. Então, se a gente entender assim, fica mais fácil da gente até entender o versículo. Eu quero falar um pouco, então, começando a falar do coração. O coração é o que bombeia. E aqui diz que o coração é enganoso, no versículo 9, e doente, corrupto. Mas que coração que é esse? Diz assim comigo: o coração que está longe de Deus. É o coração, querido, que Deus não habita dentro dele. Então esse é enganoso e esse é corrupto. Porque se falar que um crente, depois de receber o Espírito, andar na palavra, se santificar, falar que o dele também é enganoso e corrupto, então você está falando que Deus é corrupto, porque ele habita dentro do seu coração. Amém? Então coração longe, sem Deus, é o que bombeia tudo aquilo que não vai prestar, porque ali não tem Deus. Ali é um coração, é um sangue sujo que está sendo bombeado. E por que o Senhor esquadrinha? Para dar galardões, presentes, para que o Senhor possa te abençoar, porque depois ele fala da ação. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu estou esquadrinhando o que você está bombeando, o que está fluindo na sua vida, o que está fluindo da sua alma, do seu coração. E o que tem fluído de nós, querido? O que tem fluído das nossas vidas? O que nós temos bombeado espiritualmente na nossa vida, ao nosso redor, na nossa casa? O que tem saído do nosso coração? Porque Jesus vai falar assim, presta atenção nessa palavra de Mateus 15:8 e depois também o 18, onde Jesus está dando uma lapada ali nos fariseus, porque diz: seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Vocês não estão seguindo a tradição dos anciãos? E aí Jesus responde assim, ele até vai falar do mesmo órgão aqui, tá vendo o coração aqui, ó? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse coração que está longe, que era dos fariseus, que é enganoso, que é corrupto, que é doente, que se preocupa mais com as tradições do que a experiência com Deus de verdade, mais com os movimentos, com a roupa que veste, com os gestos que faz, do que realmente o que é de verdade dentro do coração. Então diz: o coração de vocês, aquilo que bombeia sangue, aquilo que bombeia a vida espiritual de vocês, estão muito longe de Deus. Deus não está no coração de vocês. Por isso que o coração de vocês são enganosos.
Por isso, fariseus, que vocês não me reconhecem como Messias, vocês não conseguem enxergar em mim o Filho de Deus que se encarnou e veio para salvar vocês. Mas aí no 18 vai dizer assim, ó: mas o que sai da boca vem do coração, é aquilo que bombeia. O que vai bombear aqui? Vai dizer assim, ó, isso aqui Jesus está falando isso aqui de quem está longe do Senhor, como os fariseus aqui, que honra com os lábios, o coração está longe. Então está dizendo, o coração é igual de vocês. Sabe o que acontece? Tudo que vem do coração é isso que contamina o homem, porque do coração procede o que? Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, tudo que flui de dentro do coração do homem, que não tem Jesus ali habitando dentro dessa casa, vai ser só isso que você viu aqui. Por isso que nós temos que ver, porque isso é muito fácil. Jesus vai falar assim: você quer conhecer se uma árvore é boa ou ruim, o que você vê nela? O tronco, a grossura do galho, que cor é a folha? Não, o que você vê dela? O fruto. Se esse coração está cheio da presença de Deus, o que ele vai bombear é paz, alegria, amor, paciência, misericórdia, e vai embora. É isso que flui de dentro dela. E o que tem fluído das nossas vidas, querido? Será que a gente está aqui, ó, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim? Fica fácil de saber, é só olhar os frutos. Então nosso coração, se ele está conectado, como a Bíblia diz, que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, o nosso coração vai bombear o céu na terra. Jesus vai dizer assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vós sois os ramos. O ramo ele vive porque ele está conectado na videira. E o ramo puxa o que da videira? A seiva. A essência de Deus flui para você, que foi enxertado em Jesus Cristo. Então o que flui dentro de você são coisas boas. O que flui dentro de você é a vontade de Deus na terra. Eu estou falando isso porque a palavra de Deus diz que Deus sonda os corações. Diz que Deus esquadrinha os corações. Nós precisamos saber disso. Amém, queridos? Aí vamos para os pensamentos, né? Porque aqui no Jeremias 17 diz: eu sou o Senhor que esquadrinha o coração e provo os pensamentos, e provo os rins, e provo aquilo que filtra. Como você filtra as coisas? Por isso que filtrar está relacionado com pensamento. Por isso que nós não fazemos nada, querido, se nós não entendermos. Paulo vai dizer assim, que nós temos que oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. Eu sei o que eu estou fazendo. Até as coisas que eu não entendo, que são mistério de Deus, mas eu entendo o que Deus quer que faça e como quer que faça. Eu oro em línguas. Você fala assim, você entende? Eu não entendo, mas racionalmente eu entendo que a Bíblia diz que deu um dom que fala numa língua estranha. Então é racional, mesmo que eu estou fazendo irracional, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou erguendo a mão agora porque o pastor mandou se entregar ao Senhor. Eu sei porque eu estou erguendo a mão. Erguer a mão é sinal de rendimento. Eu não resisto. A gente sabe, porque filtra. Quando o vendedor vai vender algo, um produto para você, se ele não te explicar certinho, você não compra. Porque se você não entender, você não compra. Olha, cara, eu não vou comprar, não entendi nada que você falou. Como é que funciona isso? Como é que é esse negócio que eu vou ganhar dinheiro? Explica para mim. Ele enrola. Você fala, olha, eu não entendi, eu não vou entrar nessa. Assim é a palavra de Deus, assim são as coisas de Deus. Se você não entende, se os teus rins não filtram, você não faz.
Por isso que ele vem provar os pensamentos, ele vem provar os rins. Como você filtra as coisas? De que jeito você encara as coisas na tua razão, no teu racional? Porque dentro da tua mente tem palavra. Se tem palavra, na hora de raciocinar, na hora da razão, passa pela palavra. E aí você diz assim: olha, eu não vou fazer, porque a palavra de Deus não me dá um sim para isso. E eu sinto no coração também que não devo, e a palavra é o que queima no meu coração. Salmo 119, 11. Dessa semana, como é que é? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Você tem aqui? Você entende as coisas de Deus. A gente fala assim: tem muita gente que é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever. Querido, o que tem de crente analfabeto, não de saber ler e escrever, de saber as coisas de Deus, analfabeto. O que é mais importante, a oração ou a palavra? Os dois. Uma vez um mestre respondeu isso para a pessoa que perguntou: o que é mais importante para o passarinho, a asa esquerda ou a asa direita? Ele diz: os dois. Então é os dois. Tem que ter palavra para filtrar. O Senhor sonda os nossos pensamentos. Eu estou falando com você aqui, e você, enquanto me ouve, você pensa as coisas, aí Deus está sondando o seu pensamento. Você está sentado no ônibus e está pensando, Deus está sondando o que você está pensando. Alguém veio trazer alguma coisa para você, apresentou, e você vai pensar, você vai raciocinar. Deus está sondando o que você está pensando a respeito disso. Talvez no seu pensamento você está maquinando uma coisa ruim para outra pessoa, porque a nossa mente funciona, querida, ela não para. Nossa, se você soubesse quantos pensamentos a gente tem no dia, eu não me lembro, mais uma vez eu li sobre isso, mas não lembro o valor lá. Às vezes alguém vem falar alguma coisa para você, e você fica pensando outra. Por que não morre? Ou desgraça, eu vou arrumar para eu vou arrumar para a cabeça desse patrão, eu não sei o que, eu vou fazer isso. O Senhor sonda. Como você está filtrando as coisas que vêm para você, as informações que vêm? Romanos 12:2 vai dizer assim: não pensa que a mente, querida, ela não serve para nada. A mente participa. Jesus quer tudo para ele. A mente tem que participar. Vai dizer assim: como que as pessoas vão se converter se não tem quem prega a palavra? A palavra é pregada, ela tem que passar pelo entendimento. A pessoa, ela vai entender o plano da salvação. Nós fizemos a primeira aula de discipulado, né, Gi? Tem que entender. Por que que Jesus veio ao mundo? Por que que ele morreu na cruz? Por que que ele derramou o sangue? Por que que eu preciso ser salvo? A palavra explica. Não há um justo sequer. Adão pecou, todos pecaram. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus derramou sangue, ele teve que morrer para assumir as minhas dívidas, para assumir, toda a minha maldição e a ira de Deus. E aí eu entendi o plano. Passa pela mente. Tem igrejas que nem discipulado dá. Chega, é um reteté, vai embora, ninguém sabe o plano de salvação, ninguém sabe de Jesus. E amanhã está fazendo toda coisa errada, porque não tem a palavra. Nós estamos falando de pensamento. Palavra, ela precisa passar pela nossa mente. A parábola do semeador, ela é muito clara. Ela fala que a palavra entra e depois cai na terra boa, que é o coração. Mas se não passar aqui, não cai aqui. Amém, querido? E não vos conformeis com este século, com esta era, com este momento, com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O rim, é o que está querendo dizer aqui lá no Jeremias. Eu vou provar o seu pensamento, mas para isso você precisa ser renovado, a sua mente precisa ser transformada, para que experimenteis. Só assim, olha que interessante, você vai experimentar o que é
boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente participa, senão a gente não sabe o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. E não sou eu que estou falando isso, é um rapazinho chamado Paulo. Transformai-vos. A nossa mente precisa ser transformada. O nosso rim precisa ser melhorado. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, se há algum louvor, se há alguma boa fama existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então, quando a gente está muito vazio aqui, de palavra de Deus, quando a gente ouve as pregações também, ela entra aqui, ela impregna, e a gente vai enchendo, querido, que glória, a gente é transformado. Como que a igreja vai ser transformada se ela não lê, ela não busca, ela não quer? Está precisando de a cultura do céu. Você sabe de que jeito que vem, querido? Lendo as coisas do céu, ouvindo as coisas do céu. Começa a adquirir eu vou chamar você aqui para uma responsa. Começa a adquirir um hábito de dizer assim: vou acabar um livro, vou começar outro, vou acabar um livro, vou começar outro. Faça isso. Tem tantos livros bons para vender. Tantos livros bons para ler. Adquira, não precisa ser muito tempo, mas 15 minutos, meia hora por dia, não sei quanto que é o seu tempo. Eu vou ler todo dia. Pega um livro bom. Aquele chinesinho, o Watmani, os livros dele, eu sou apaixonado pelo livro do Watmani. Que profundidade aqueles livros. Você não consegue ler uma página do livro, porque eu já li livro, porque o que eu passava, eu falo, nossa, mas não tem nada de interessante, não tem nada de novo. Mas o Watmani, eu falo por mim, eu não consigo ler uma página dele que eu vejo uma coisa, rapaz, eu nunca tinha pensado desse jeito, olha que revelação. Não estou dizendo que você vai deixar de ler a Bíblia jamais é insubstituível, mas lá só tem Bíblia. Leia, querido, entra num livro, vai para o outro, entra num livro, vai para o outro. Você tem preguiça de ler, que gostoso, na internet hoje, estava falando com a pastora que ela queria ler uns livros lá, se chama audiobook, você digita no próprio YouTube, audiobook, e fala o nome do livro. Às vezes tem alguém que foi abençoado e teve um tempo de pegar e gravar o livro inteiro, você vai ouvindo, às vezes demora vários dias para você ouvir o livro, aí você está lavando louça, está fazendo alguma coisa, o livro está rodando aqui, e vai. Se encha da palavra, se encha das coisas de Deus aqui, querido, senão jamais a semente vai cair aqui, jamais você vai produzir algum fruto para Deus. Glória a Deus. Porque 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, que são mentiras em formas de verdades, e toda altivez que se levanta, olha lá, contra o conhecimento de Deus. Tudo isso aqui está relacionado com isso, e levando cativo, preso, todo pensamento à obediência de Cristo. O que vai pensar? Começou a pensar coisa errada? Não! Eu destruo essa fortaleza, essa mentira que está vindo na minha mente, e levo agora meu pensamento cativo à obediência de Cristo, à obediência da palavra. Você pode orar, querido, isso não é vergonha. Tem hora que você tem que repreender a sua mente. Aí você começa a pensar uma coisa que está errado, pensar em vingança, e fica ali remoendo, ou outras coisas que seja, vai no banheiro, vai num lugar reservado, e fala, eu te repreendo agora. Pensamento, você pode fazer assim, botar a mão na cabeça, você pode interceder por você, isso não é antibíblico. Eu digo agora, pensamento, eu levo você cativo à obediência de Cristo e à palavra, e não aceito mais esses pensamentos em mim. Você abençoa esse órgão tão poderoso, tão gostoso que é a mente. Uma mente cheia da palavra é uma bênção, querido. Agora uma mente, você já ouviu aquela frase que diz assim, mente vazia? Oficina do diabo. O crente que tem a mente vazia, ele só sabe fazer barulho, e só e não tem nada na mente. Querido, por isso que muita gente, eu já vi, eu como pastor, muitas pessoas falam, você é pastor? Sou. Ele fala assim, então rapaz, e a gente tem que ouvir isso aí.
Eu conheço um rapaz que é crente. Puxa, meu cara... Porque não tem nada aqui. Não tem nada aqui. A cachola dele está vazia. Facinho do inimigo lançar uma seta e ele aceitar. Que seta nós poderíamos até substituir por semente. O inimigo lança uma semente, a semente dele está vazia, cai, pum, frutifica. Joga outra, cai, frutifica. Sabia que tem crente que é mentiroso? Sim ou não? Tem crente que é mentiroso. Porque se a verdade está na minha mente, a mentira não pode habitar com ela. Tem crente que mente, tem crente que engana, tem crente que faz um negócio e fala, não, pum. Aonde não tem verdade, aí por isso que eu falo, o inimigo lança, está vazio, está fácil de a gente produzir espinhos e toda sorte de maldição nessa terra. Querido, mente é uma coisa muito importante na nossa vida. Não pense que é só espiritual. Se você não tiver bom aqui, atrapalha tudo aqui. Se você não entende aqui, não evolui aqui. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Jesus vai dizer assim, deixa eu lembrar aqui. Meu pai, eu não lembro o começo. As escrituras e o poder. Errais não conhecendo as escrituras. Olha, Jesus não disse que escritura passa por onde? Por isso que ele, quem ouve, quem tem ouvidos ouve. O ouvido está conectado com a mente. Quem tem ouvidos ouça. Lá em Apocalipse fala o que o Espírito diz à igreja. Quem está ouvindo, está entendendo, cai no coração. Amém, querido? É uma sequência assim, ó, pensamentos leva a um ato, que uma pessoa fica pensando uma coisa, ela acaba fazendo depois. Pensamento leva a um ato, presta atenção na sequência. O ato se torna um hábito, e faz uma vez o que pensou, faz duas, daqui a pouco vira um hábito fazer aquilo. O hábito, fazendo ele sempre, ele forja um caráter em você. Você vai ter um caráter por causa daquele hábito. E o caráter te leva a um destino. Seja fisicamente ou espiritualmente. Espiritualmente, céu e inferno. Fisicamente é tantas coisas que podem te acontecer. O cara está pensando, puxa, eu passo todo dia na frente desse bar e vejo todo mundo alegre bebendo. E fica pensando naquilo todo dia. Aí ele para uma vez lá. E parou, bebeu, encontrou com os amigos, que legal. Pensou, fez. Aí ele passa a segunda, terceira, daqui a pouco vira um hábito. Ele não vai para a casa dele sem antes não passar no bar. Esse hábito vai forjar um caráter nele, porque com aquele povo que anda, o que bebe, e o que falam, e o que pensam, é o caráter que vai ser transformado dele. Isso leva ele a um destino. Fisicamente um dia vai ser um alcoólatra, um viciado, um perdido, um da rua, ou espiritualmente vai acabar queimando no fogo do inferno. Então, mas começa tudo aqui, ó. Quando a serpente foi tentar Eva, a serpente estava tentando convencer aqui, ó, para que eles perdessem o que estava aqui. E aí vai na mentinha da Eva, né, e diz assim, olha, é verdade que não pode, primeiro ela chama, né, é verdade que não pode comer do fruto? Você acha que a serpente não sabia? Ela estava dando uma de, que não sabia nada. Não pode, não pode nem tocar, Deus não falou nada de não tocar, a Eva até aumentou. Só não podia comer. Se quisesse tocar, toca quanto quiser. Deus, a proibição de Deus, não come. Aí na mente, aí começam as dúvidas. É que Deus não quer que você seja como Ele. Está despertando aqui. Aí o pensamento já maquinou. Puxa, pensou em ser igual a Deus. É só comer aquele fruto. O pensamento leva a um ato. Ela foi lá, pegou do fruto, viu que era bom para se comer, agradável aos olhos, devia ser uma fruta muito cheirosa, muito linda, e ela comeu. Quando ela comeu, aquilo que entrou aqui, matou a vida que tinha aqui, tanto dela como de Adão, e passou para toda a humanidade e está aí.
E você pensa que o diabo hoje não tenta aqui ainda? Se o Senhor é filho de Deus, ó, está jogando dúvida na mente. Se você é, duvido que você é, transforma essa pedra em pão. Porque você está na necessidade, cara, é agora. 40 dias sem comer, você tem esse poder. Transforma para mim, vê se você é filho de Deus. E Jesus foi que eu colocar que a necessidade física não é maior que a necessidade espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Agora eu pergunto, da onde Jesus arrancou esse versículo? Apareceu no coração dele, na mente dele? Veio um anjo e estendeu uma folha assim e ele foi lendo? Não, aquilo que ele aprendeu desde pequeno, a palavra. Como, querido, que a igreja vai resistir às tentações do diabo toda hora falando através de pessoas para nós, através de pensamento, de coisas que a gente vê, se eu não tenho a palavra como escudo da fé? Para mim dizer para o diabo, não é assim, não é assado, eu não vou, eu não faço por causa disso, por causa daquilo. Precisamos da palavra. Jesus, querido, ó, se ele não tem palavra aqui, não pense que tudo vai caindo do céu. Ai, caiu aqui, eu não preciso mais fazer nada. Tudo vem de graça, assim. É um pendrive, né? Dourado que o anjo espeta aqui, descarrega, vai. Eu só vou falando. Ah, vai nessa, querido. Vai nessa. Pula desse pináculo. E o diabo vai citar a palavra. Até a palavra ele usa para confundir. Porque os teus anjos vão te guardar. Está escrito lá. Jesus tem palavra, ele foi uma criança criado na palavra. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Querido, se o diabo tentou primeiro o casal, que estava lá todo abençoado e santo, ganhou. Depois foi tentar o último Adão, o segundo Adão, que é Jesus, mas não ganhou. Porque Jesus tinha palavra para se defender. Jesus criado como um homem, ele foi criado, ele aprendeu a palavra. Maria e José falava para ele, José levava ele no templo. Vamos lá, meu filho, vamos ler aqui, pá. Se tentou Jesus, quem é eu e você melhor que Jesus para ele não nos tentar? O que você tem para se defender do diabo aí? Porque tem coisa que a gente nem conhece, a gente vai acabar fazendo e entrando na dele, porque a gente não sabe a palavra. A gente não sabe a palavra. Busca conhecer mais da palavra, querido. Dá os seus pulos aí. Dá os seus pulos aí. Dá os seus pulos. Lê, ouve, sabe? Quer conhecer mais da Bíblia? Nós temos um curso básico de teologia de segunda. Tem que pagar preço, querido. Eu paguei o meu. Faz 3 semanas atrás eu terminei o de bacharel. Eu paguei o meu. Não estou dizendo isso porque dizer, eu sou super, eu não sou nada, querido. Se eu também não tiver a minha vida de oração com palavra, não vai valer nada. Mas eu quero dizer, com as 2 asas a gente pode fazer alguma coisa. Paga o seu preço. Vem, sabe, estuda. Vem na escola bíblica. Aí, querido, nós vamos para a ação, só para a gente encerrar. Porque você viu aqui no Jeremias 19, olha, presta atenção no 10. Eu sou o Senhor que esquadrinha o coração e prova os seus rins, prova os seus pensamentos, aquilo que você filtra, aquilo que passa lá dentro. Ó, aí vem um ponto e vírgula e aqui vem as ações, né? As bênçãos das ações. E isto para dar, ó, presentear, galardoar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então aquilo que eu bombeio, aquilo que eu filtro, me leva a fazer uma ação, e Deus só está sondando para dizer, meu querido, Deuteronômio 28, muito claro, né? Se você obedecer a palavra, os mandamentos, os juízos, tudo que eu tenho deixado para você, se você fizer certinho, você vai entrar e sair, vai estar guardado, vai plantar, vai colher, vai embora. Então, redunda em ações. Coração, mente, abençoados, vão redundar em ações. O Senhor, com a ação que a gente pratica, o Senhor está pronto, o que Ele está dizendo aqui, para dar para você.
E não é lá no céu, já começa na terra você receber galardões e presentes. Muitos deles já começam na terra. Porque se você é uma pessoa misericordiosa, está sempre ajudando, está sempre socorrendo. Tem um provérbio que diz assim: aquele que dá aos pobres, empresta para Deus. E Deus já ficou devendo alguma coisa para alguém? Emprestou para ele, ele devolve multiplicado. Ações. Então fala assim: isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui tem um salmo que diz assim, ó. A gente conhece ele, né? Tem até uma música. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o coração. Olha, aqui vai falar da mesma coisa, o coração. Prova-me e conhece os meus rins, os meus pensamentos. Vê se há em mim, aqui fala de ato, algum caminho mau, alguma coisa que eu estou fazendo, por alguma coisa que eu estou executando. E guia-me pelo caminho eterno se eu estiver errando nas minhas ações. Amém? Então as nossas ações são resultado do que eu sou no coração, do que eu tenho na mente. O que eu sou no coração e que eu tenho na mente é o resultado daquilo que eu faço. O que eu faço, perdão, é resultado do que eu tenho no coração. Por isso que a gente vê muito crente picareta. A gente vê pastores picaretas. Tudo errado, andando errado, fazendo coisa errada, hein? Sabe? Tem uma época na minha empresa, eu falei assim para minha esposa, faz tempo isso, né? Eu falei, não vou vender mais para crente. Todo crente que vinha na fábrica para comprar, dizia, irmão, graça e paz, paz do Senhor, eu sou lá da igreja tal, eu sou crente, não sei o quê. Gente, você vê assim, e depois na hora de pagar? Cadê o crente? Não paga. Deus lhe pague, pastor. Estou brincando, nem Deus lhe pague a palavra. Aí, sem brincadeira, nós tínhamos uma cliente que vinha lá do sul, espírita. Nunca ficou devendo um centavo, pagava certinho, gostava das coisas certas. Então o crente, ele ganhou de um tempo para cá. Quem é um pouco mais rodado aí, você vai ver que dos anos 2010, 2005, 2010 para cá, o que surgiu de crente picareta, e os crentes ficou queimado. Eu ouvi dizer que tem banco que nem empresta dinheiro mais para entidades evangélicas. Porque o que tem de pastor dando cano, e depois fica, Deus lhe pague. Não pensa, não tem responsabilidade, querido, das nossas ações. Não faz nada pensando já em dar um nó. Eu vou fazer, eu sei que não vai ter, mas eu preciso agora. Não espera em Deus, né? Eu preciso agora e depois que se lasque. Já sabe o que vai acontecer, isso é premeditado. Então é isso. É o que bombeia do coração, coisa ruim. É o que está passando pelo rim, filtrou, aceitou aquilo, está cheio daquela mentira. E depois gera uma ação. E aí tem as consequências, sim ou não? Vem as consequências. Essa palavra é para endireitar a nossa vida, viu, querido? É para endireitar a nossa vida. Estou falando isso para nós sermos abençoados. Provérbios 24, 12, já estamos terminando. Se disseres, não soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Pesa os corações. Não saberá aquele que atenta para a tua alma, onde estão as tuas emoções, os teus pensamentos? E olha aqui, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Você quer bênção na sua vida, o Senhor vai te pagar segundo as suas obras. Porque não adianta a gente orar assim, todo dia, Senhor, me abençoa, me prospera, me abençoa, me prospera. Aí você levanta e as suas obras o dia inteiro são obras que não são boas. Aí o Senhor vai pagar você que jeito? Quem semeia melancia, colhe o quê? Melancia. Agora, se os seus atos são atos de bênção, você vai colher bênção. Então, está dizendo assim, então não pagará ele ao homem segundo as suas obras.
Preste atenção, querido. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Plantar é opção, colher é obrigação. Diz assim comigo: plantar é opção, colher é obrigação. Você liga lá na pizzaria e diz: ó, dá para você entregar uma pizza aqui? Eu quero calabresa com cebola. Tem gente que já começou, né? Calabresa com cebola e tal. Você pede. Pediu, o cara fez, o motoqueiro trouxe, aperta a sua campainha, você fala do interfone: ah, não quero mais não. Oxe, como não? Espiritualmente, querido, pediu, fez, tem salário. Então, vamos olhar as nossas ações para que a gente possa entender muitas coisas que estão acontecendo com a nossa vida. Às vezes vai responder muitas coisas que a gente está até questionando há muito tempo. Por quê? Por quê? Por quê? Olha, a Bíblia diz assim lá em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina você. Examina seu coração. E se tudo estiver bem, querido, descansa. Deus no controle. Mas examina se não é outra coisa. Se não tem alguma coisa errada, Aí você tem que endireitar os seus caminhos. Por isso no Salmo 139 a oração é: guia-me pelos caminhos eternos, Senhor. Se eu estiver caminhando por caminho mau, eu peço que o Senhor me tire de lá e me dá uma direção, né? Eu preciso sair desse caminho. Porque quando você entende que você está num caminho, e às vezes aquilo se tornou até um vício, né? E você precisa sair daquilo e não tem força, peça a Deus, porque para Deus tudo é possível. Sim ou não? O Senhor me tira disso aqui. Me tira. Eu vou falar uma coisa para você, querido. Olha, se uma coisa está fazendo mal para a gente, às vezes é melhor a gente não fazer mais aquilo do que sofrer consequências com aquilo. Não sei se vocês estão entendendo. Deus, sei lá, Deus pode fazer outras coisas, querido. Deus pode trazer renovo. Deus pode... Olha bem seu coração. Olha bem, examine você mesmo. Mais duas passagens que eu quero citar. Uma é de Apocalipse, onde Jesus vai falar à igreja, se não me falha a memória, de Tiatira. Apocalipse 2:23. Diz assim: matarei os seus filhos, que é os filhos de Jezabel, né, que estava seguindo uma mulher lá, que trazia prostituição na igreja. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão. Jesus está falando que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei, olha aqui, mente, coração e galardão. E vos darei a cada um segundo as suas obras. Igreja Chama Viva, o que Jesus está dizendo nessa noite: eu sondo mentes e corações aqui. E vou dar a cada um, não é agora no coletivo, cada um eu vou dar segundo as suas obras. Não pense porque o marido é de oração, é uma bênção, a esposa está lá e eu sou carne com você. Não, cada um segundo as suas obras. O marido está fazendo, benção, a mulher não está fazendo, vai receber coisas ruins. Cada um segundo as suas obras. Pense muito o que você vai falar, pense muito o que você vai fazer. Nós temos um HD aqui, né? Ela está processando o tempo todo. Processa bem antes, querido, de falar. Processa bem antes de tomar uma decisão. Processa bem antes de fazer uma ação. Consulta aquilo que está dentro de você. E aí você vai fazer a coisa certa. Para encerrar, eu quero ler Hebreus 10:16. Que eu preciso da palavra para sarar meu coração e minha mente, querido. Esta é a aliança que farei com eles. Lá no Velho Testamento, essa é uma passagem lá de Jeremias, que está aqui no Hebreus no Novo, na nova aliança. Então, nessa aliança que nós estamos, isso já é para nós. Esta é a aliança que farei com a chama viva. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre suas mentes a inscreverei. Lei no coração e lei na mente.
o que Deus está dizendo aqui, que os dois lugares precisam ter a palavra. Racional, eu entendo a palavra, aqui ela se transforma em palavra viva. E quem está falando isso é Deus, e na nova aliança. Essa é a aliança que eu faço com vocês. Agora, não vai ser só no papel. Agora, essa lei do papel vai ser transferida para a sua mente e para o seu coração. Amém? Uma vez, para encerrar, eu escutei um pastor falar isso, nem lembro quem foi mais. Mas eu concordo plenamente com ele. Que também, né, é um dos requisitos para haver um reavivamento que nós tanto buscamos. Não tem como se nós não nos prepararmos com reabiblamento também. Reavivamento com reabiblamento. Por quê? Você vai falar, presta atenção no que eu vou falar. Pedro, quando foi cheio no Pentecoste, se Pedro não conhecesse nada da palavra, o que ele ia falar para aquele povo? Sabe o que é? Jesus é bom, Querido, olha lá o que ele pregou, está escrito lá. Ele pregou palavra, ele estava cheio da palavra, ele falou de Joel, ele falou de um monte de coisa. Não pensa que ele estava lendo isso no céu, sendo escrito para ele, não, ele era um pescador, ele era uma pessoa que não era tão culta, mas ele tinha a palavra, porque a tradição dos judeus conhecia a palavra. Aí você vai para Estevão, que foi morto apedrejado, vê a pregação que ele pregou para as autoridades eclesiásticas lá do judaísmo. Você vê, ele começa lá de trás da criação e vem passando até chegar nos caras e dizer: vocês estão errados, vocês têm o coração duro, vocês não aceitam o Messias que vocês mataram. E ele morre apedrejado. Mas perceba que esse homem cheio do Espírito também estava cheio da palavra, e ele teve o que falar. Querido, se você for pregar, se você for evangelizar, se você só tiver Espírito Santo e unção, você vai chegar lá que você vai poder falar assim: oh, xereme cantaramaia, oh, queima ele, Senhor, o manto nele. O cara vai ficar olhando para você e ele não vai aceitar. Mas se você estiver cheio da unção, cheio da presença, e você chegar lá cheio de Bíblia aqui, o Espírito Santo vai pegando as passagens que está dentro de você, botando na sua boca, e você vai falando, e a pessoa, opa, não tem por onde sair. Por isso que eu uno assim, reavivamento, tem que ter oração e Bíblia. Reabiblamento, reavivamento. Oração, para que a palavra flua como Deus quer, e não como o que nós queremos falar. Porque nós podemos falar também o que nós entendemos do jeito que eu quero. Não, na hora o Senhor usa as palavras. As palavras que estão dentro de nós. Porque Pedro usou, Estevão usou, Paulo usou. Na casa de Cornélio, Pedro pregou a palavra. Entendeu, querido? Pedro pregando a palavra na casa de Cornélio. Olha para você, ele estava pregando. Porque ele foi na casa de Cornélio e diz: você me chamou aqui, o que acontece? O que você quer? Eu quero que você pregue para mim o que está acontecendo lá. Aí ele começou a descrever o que era. E foi um tempo lá. De repente, o Espírito Santo diz: agora é comigo. E desceu, e todos começaram a falar em línguas no meio do culto. Mas se Pedro chegar lá, ele não tem nada para falar, ele só tem fogo, e não tem palavra, e não conhece a Bíblia, e passa vergonha. Querido, se a gente não conhecer a Bíblia, a gente só vai ganhar gente que não sabe nada, só em culto, porque se chega lá, você inventa qualquer história, eles acreditam, porque eles não têm cultura nenhuma. Agora tenta ganhar quem é um pouco mais inteligente, tenta ganhar uma pessoa que está estudando, tenta ganhar alguém que é alta sociedade. Você não tem, o cara chega para você, você não sabe o que falar. Você fala uma coisa, ele fala, mas, e aquilo outro. Aí você conhece a palavra, querido, com a palavra, a Bíblia diz que ninguém pode com a verdade. Ninguém pode com a verdade. Amém? Eu já vi muitos homens, já assisti muitos vídeos, eu gosto desses vídeos, né? Que tinha um pastor uma vez que foi, eu não vou nem saber falar para você, só vou contar para você aqui mais ou menos como foi assim. Tinha um pastor que estava lá numa faculdade cheio de ateus, né? E um lá perguntou assim, aonde Deus estava? Ele começou a falar, porque mataram tantos judeus e não sei o que, começou a falar um monte de coisa. Como que é isso? Onde Deus está quando essas coisas está fazendo? Onde está a misericórdia e amor de Deus?
Aí o cara levanta assim como quem não quer nada. E se assistindo, você fala, nossa, esse pastor não vai saber nem o que falar. Aí que eu falo, querido, quem está cheio da palavra, ele só espera o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo vai arrancando. E ele começou a falar. Ele fica uns 10 minutos falando, todo mundo levanta e aplaude ele de pé. Porque a explicação que ele deu para isso na palavra, se ele não tem palavra, o que ele vai responder para um pessoal desse? Eu também não sei. Só sei que eu estou salvo, amém, glória a Deus, Jesus é bom. Jesus era chamado mestre dos mestres. Se José e Maria não tivessem levado ele para o templo, ele não seria mestre dos mestres. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Porque Jesus falava a palavra o tempo todo. Ele citava profetas e profetas e profetas e profeta aqui, palavra lá, o tempo todo. Está escrito sobre vocês, está escrito. Está escrito é palavra. Amém, querido. Eu nem sei se eu oro com você, porque a palavra que foi dada hoje é só para a gente refletir. Não tem o que ministrar para você. O que eu posso deixar para você, examine você mesmo. Volta para tua casa hoje, que você botar a cabeça no travesseiro. Começa a botar as coisas no lugar. Olha, acho que eu preciso, do que o pastor falou lá, que Deus direcionou ele, isso aqui eu preciso consertar. Olha, eu não estou lendo, vou fazer um propósito. Querido, nós somos, humanamente falando e carnalmente, nós somos muito folgados com as coisas de Deus. Se a gente muitas vezes, tem gente que não, mas a maioria é. Se nós não fizermos propósitos, a gente não teme para fazer. Fazer um propósito hoje. Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, o dia tem 24 horas, eu vou dar tantos minutos para ler a sua palavra. E também vou começar a ler um livro. E começa a ler, querido. Começa a ler. Quando você acostumar, presta atenção no que eu vou falar para você. Quando você pegar gosto, não gosto pela leitura em si, mas gosto pelas coisas de Deus, e descobrir as coisas que Deus tem aqui na palavra, tudo escondida, e Ele só revela para aqueles que quer, viu? O ateu pode vir aqui, o pessoa que entende, deixa eu ver isso aqui, puxa, ele estuda, ele sabe a história melhor que as outras pessoas, está lá pagando o preço. Deus não revela nada para ele. Mas se você, com humildade no coração, sentar e começar a ler e dizer, Senhor, a tua palavra vale mais que ouro, aqui está cheio de tesouro, mostra para mim. Você vai começar a ler e ele vai começar a desenterrar, a mostrar os tesouros para você que está aqui, porque você está buscando isso. Pega gosto pela leitura. Minha esposa leu aquele livro agora, O Homem Mais Inteligente, está terminando, falta 20 páginas, do Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente do Mundo. Do universo ou do mundo? Mesma coisa. Cosmos, o homem mais inteligente do universo. Que é um ateu, psicólogo, que se converteu lendo o Evangelho, porque todo mundo falou, você precisava ver alguma coisa da Bíblia aí para ver o comportamento de Jesus, porque tudo é comportamental. Quando ele começou a ler, ele falou, olha, o negócio é mais profundo. Aí ele começou a se apaixonar, querido, olha, ele começou lendo Lucas, que é o médico, né? Ele se apaixonou por Jesus Cristo lendo a palavra. Tem muito crente, escuta o que eu estou falando de um ateu que se apaixonou lendo o Evangelho. E tem muito crente que lê e não acha graça nenhuma. Porque não lê com vontade, não tem vontade de buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Não quer buscar. Eu pergunto se ela, todo dia estava na cama, a Lu estava lá. Tchac. Eu ia dormir, tchac. O barulho do livro. Todo dia. Porque quando você pega gosto, querido, você não quer parar. Não para, querido. Começa a ler livro. Busca. Watchmani, tem esse Augusto Cury, tem alguns livros bons. Eu não sei quais os outros. Tem os livros do Mevan, do Reino. Começa a ler, não para. Você vai ver que isso muda o seu jeito de pensar, muda até o seu jeito de ser, porque a palavra transforma, é claro. E você vai começar a ficar rico mentalmente. Você vai conversar com as pessoas, você vai se projetar de uma maneira diferente. Você vai falar até de Cristo para alguém, você fala de uma maneira diferente, porque você tem material aqui, Você não precisa gritar, você não precisa fazer nada para tentar convencer alguém. Você convence só com a palavra que está dentro de você. Amém? Porque Deus está sondando o seu coração, a sua mente, para te dar segundo aquilo que você vai fazer. Amém? Vamos fazer isso em nome de Jesus a partir de hoje.
Glória a Deus. Se eu lembrar, depois eu vou botar no grupo alguns escritores, nomes de alguns escritores bons, depois você fuça, tá? Louco Amor. Ó, eu vou passar esse livro. Tem aquele que fala, ai meu Deus, como é que é o nome dele? Eu já li muitos livros dele, é ótimo. Agora eu vou esquecer que faz tempo que eu li. Lembra aí de um escritor americano, livro traduzido. Puxa, não vou lembrar. Que fala de graça, outro falava de... Esse que eu já li 2 vezes, que o Almir me emprestou uma vez, muito bom, é Caçadores de Deus. Que livro gostoso. Ó, tem livros que leva mais para uma área, outro leva mais para outra. Você vai indo, você vai se completando. Deus vai te direcionando, mas começa a ler, querido. Começa a ler. A igreja está muito medíocre no conhecimento das coisas de Deus. Hoje nós temos tanta coisa a nosso favor, né? Que eles não tinham. Nós temos internet, nós temos YouTube. Tem tantos homens de Deus ali perdendo tempo para falar livro. Sabe? Pega o livro falado. Porque você poupa o seu tempo. Enquanto você está viajando numa estrada, lavando uma louça, depende do que você está fazendo, você pode ao mesmo tempo estar ouvindo coisas que não vai te atrapalhar, claro, né? Entendeu? Você pode estar ouvindo, você vai se enriquecendo e sua mente começa a ficar ativa. Uma coisa que acontece muito nos crentes, já estudei sobre isso, de pessoas que têm mente passiva. Você sabe o que é gente que tem mente passiva? É gente que está sempre assim, ó. Você está conversando com ela, está viajando, ela precisa tomar uma decisão, tal, ela está lá, não sabe o que faz. A mente, ela para, ela trava, a mente passiva. Uma das coisas que ajuda a ativar a mente é jogar a palavra para dentro. Livro, escutar, a mente vai ativando, a mente sua fica ativa. Daqui a pouco você está assim, ó. A mente precisa, querido, ser exercitada. Com a palavra de Deus. Você vai ver que bênção depois no seu interior começar a botar fruto para tudo quanto é lado. Você vai ver as suas ações. Glória a Deus, querido. Francis Chan. Ah lá, ela tinha na casa dela, Francis Chan. Eu vou fazer uma listinha e vou botar para você lá. Alguns têm falado na internet, sei lá, tem ali no Quírios muito para você ver. Começa a ler, querido, nós precisamos dar uma... Eu não estou dizendo que isso é tudo, entende? Isso faz parte. É ler e também ter vida de oração. Mas se a gente conseguir equilibrar essas duas, a nossa vida, o que a gente vai receber de Deus vai ser só bênção, porque Ele vai dar segundo as nossas obras. As nossas obras vai ser segundo o que eu tenho aqui, o que está frutificando aqui, o que está fluindo, o que está bombeando aqui. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Quero a chama viva aí, afinada na leitura. Pessoas que têm... Está cheio, a arca está cheia de coisa para dar, está cheia de coisa para falar, no nome de Jesus. Eu acho muito bonito, querido. Ó, só para encerrar, uma vez eu vi um debate de eram 2 ateus de um lado, eles eram americanos, a tradução estava embaixo, contra um cristão de um lado. Querido, que lindo quem sabe o que responder. O que é isso, irmã? Martinho Lutero. História da igreja, gostoso de ler. Tem uns livros por aí que estuda, para quem gosta de ver os avivamentos, tudo que aconteceu. Tudo é gostoso, querido. Vai comendo. O que eu estava falando? 2 ateus e um cristão. Cara, aqueles caras vinham para cima com teoria da evolução. E os dinossauros. Mas botava umas perguntas que eu vou falar para você. É complicado. É complicado. O cara respondia tudo na ponta da língua. Os caras não tinham o que responder do outro lado. Os caras queriam fechar. Ele é que nem Jesus, lembra? Os fariseus, antes dele ser crucificado, naquela última semana, Jesus teve 4 dias de tentações. Todo mundo fechava ele. É certo pagar tributo a César? Todo mundo queria pegar ele. Querido, quem está cheio sabe o que responder. Quem está cheio sabe o que responder.
Aí viu que os que não criam na ressurreição e diz, o cara casou com uma mulher, morreu, veio outro irmão, casou, o 7, e na ressurreição, com quem que ele vai casar? Achou que Jesus não tinha resposta. Ô cabeção, você não conhece a palavra, no céu não se casam, não se dão em casamento, na ressurreição não tem casamento. Os caras não tinham o que falar. E esses dois ateus falando, eu achava lindo, eu falei, nossa, que gostoso ver isso. Mas é tão chato quando você vê, já vi também pessoas não sabem o que falar, querido. O outro que está todo errado tem o que falar, está na ponta da língua. O outro que deveria saber para defender a fé, porque a palavra de Deus, Paulo manda a gente defender a nossa fé. Já falei outro dia, livro de Timóteo, que fala de doutrina. Permaneça na doutrina, ensina a doutrina, não deixa ninguém sair da doutrina. Fica na palavra. Manuseie bem a palavra, saiba manusear, Timóteo, esse livro que está na tua mão. Para na hora que você precisar falar, querido, ninguém tem como te colocar na parede. Vocês devem, algumas pessoas, conhecer Adalto Lourenço, que é um cientista, ele é limeirense, inclusive, né? Tem muitos vídeos dele na internet. E ele trabalhava na ASA, não sei se trabalha ainda, né? Não me lembro disso, e continua trabalhando. Se você vê ele falar sobre as coisas que os cientistas ateus falam, e ele é cientista, ele vai na palavra, ele prova o dilúvio, ele prova a criação de Deus, ele prova pelas coisas que foram criadas, de uma maneira científica, ele falando do nosso gene, e fala como que nós fomos formados do nada. Se você pegar um micro, ele fala a medida lá que é mais fino que um fio de cabelo, do Gênesis, e pegar um pedacinho de um cromossomo, que é um negócio bem pequenininho, ele diz, aí cabe nesse lugar milhares e milhares de bíblias de informação num negocinho desse, que está cheio, porque nosso corpo, o nosso genético está cheio de informação. Como que essas informações veio tudo aí? O meu coração vai bater, o meu pulmão vai respirar, eu vou suar na hora certa, aqui, pá, tudo funcionando. Como? E ele explica. Querido, quem sabe, sabe. Mas quem sabe é quem buscou aprender. Procura apresentar-te a Deus como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que manuseie bem a palavra de Deus. Foi isso que Paulo disse para Timóteo. Amém? Vamos nos colocar em pé.